uma vez um planeta azul, pulsante. Um coração onde suas artérias circulavam da mais pura água. E por bilhões de anos, esse planeta esculpiu paisagens com seus rios e mares, alimentando a vida em todas suas formas. E isso parecia que nunca ia acabar. Mas imagine o seguinte: o planeta Terra possui cerca de 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Desses, apenas 2,5 são de água doce. Mas esse número não é o que parece. A maior parte está presa em geleiras e aquíferos inacessíveis. E o que realmente usamos? Menos de 1% da água total do planeta. Cerca de 13 quintilhões de litros de água. Parece muito, mas não é. Considerando o crescimento populacional exponencial, os humanos consumiriam 1% da água total do planeta em aproximadamente 277 anos. Isso mostra que o aumento da população acelera significativamente o esgotamento dos recursos hídricos. E ainda assim, as gerações do passado viviam como se isso fosse inesgotável. Mas quem poderia imaginar que as torneiras de hoje começariam a secar? Assim, o que é abundante para uma geração pode se tornar um eco de escassez para as próximas. E hoje, as notícias nos lembram diariamente. Estamos perdendo o nosso recurso mais precioso. Mais de 2 bilhões de pessoas enfrentam a escassez de água regularmente. Quase metade da população mundial já vive em regiões com alto estresse hídrico. E mesmo aqueles que têm água, muitas vezes não a têm limpa. Cerca de 80% das águas residuais do mundo são despejadas no meio ambiente sem qualquer tratamento. Nossos rios e lagos se transformaram em um depósito de lixo. E para piorar, no Brasil desperdiçamos quase 40% da água tratada, antes mesmo que ela chegue em nossas torneiras. A má gestão, as perdas no sistema de distribuição, o descaso, tudo isso alimenta um ciclo perigoso. São Paulo, a maior cidade do Brasil, enfrentou sua maior crise hídrica em 2014. Os reservatórios chegaram a níveis críticos e o medo de um colapso total era palpável. Agora, imagine, se uma cidade como São Paulo está à beira do limite, o que dizer das menores, com menos recursos? Mas como chegamos a esse ponto? Vamos voltar ao início do século XX. A população mundial era de 2 bilhões de pessoas. Hoje somos mais de 8 bilhões. Cada vida exige água para beber, para produzir alimentos, para a indústria, para gerar energia, para lazer. E quanto mais crescemos, mais tiramos da terra. A agricultura sozinha consome cerca de 70% da água doce disponível. O desperdício é enorme. 1/3 dos alimentos produzidos no mundo é jogado fora, levando com ele toda a água usada para a sua produção. Mas não para por aí. A industrialização, especialmente no século passado, sugou os rios e poluiu as águas. Indústrias químicas, metalúrgicas e têxteis despejaram milhões de litros de resíduos nos corpos hídricos. Daí, as mudanças climáticas entraram em cena, um ladrão invisível mais devastador. Com ele, o calor extremo, derretimento de geleiras, chuvas irregulares. E o resultado, desertificação em algumas regiões e inundação em outras. Não sei se você sabia, mas o Brasil abriga o Aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios subterrâneos de água doce do mundo. Mas até mesmo ele está ameaçado pela exploração excessiva e pela contaminação. O futuro nos chama, mas o som é de alerta. E se não mudarmos nossos hábitos, daqui 50 anos, mais da metade da população enfrentará a escassez severa de água. E daqui 100 anos, as guerras não serão mais travadas por terra ou petróleo, mas sim por água. E o acesso desigual já é uma realidade. Enquanto alguns tomam banho de 20 minutos, outros andam 20 quilômetros apenas para encontrar uma fonte de água suja. Mas a pergunta que fica é, até onde estamos dispostos a ir antes de agir? Nem tudo está perdido. A esperança ainda respira nas ações de quem luta para mudar o rumo dessa história. Em países como Israel, tecnologias de dessalinização já fornecem água para milhões. Sistemas de reuso de água crescem em cidades ao redor do mundo. E iniciativas de captação de água de chuva estão salvando comunidades inteiras em regiões áridas. E no Brasil, projetos para revitalizar rios como o Tietê mostram que ainda podemos corrigir os erros do passado. Mas isso exige vontade política e principalmente um esforço coletivo, que vamos combinar não é muito fácil aqui no Brasil. Mas cada um de nós pode fazer a diferença.
Pequenas ações diárias, como consertar vazamentos, reduzir o tempo no banho e evitar desperdício de alimentos, podem parecer insignificantes, mas quando milhões de pessoas agem juntas, os resultados são surpreendentes. O coração azul do nosso planeta ainda pode continuar pulsando, mas para isso precisamos agir agora. O planeta nos entregou tudo, e agora ele nos pede somente cuidado, preserve, conscientize, lute. Porque a água é mais do que um recurso, é vida. E eu, você, o cosmos interior, só existe enquanto o coração azul da Terra continuar a pulsar.